Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas, se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Por um tempo de silêncio, rezemos em nosso coração, peçamos que o Senhor também faça pousar sobre nós o Espírito Santo, que Ele nos abra a mente, o coração, para que alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por esta palavra transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, mergulhamos com Jesus no domingo passado, nas águas do Jordão, mergulhamos com Jesus no mistério do amor do Pai, mergulhamos através de Jesus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, nós mergulhamos no mistério de Cristo através do testemunho de João Batista. No seu folheto, tome lá, número 11. Recorremos hoje ao Evangelho de João. Saímos da leitura sequenciada de Mateus para uma conferência num texto de João, do evangelista João, um texto breve que continua e prolonga para nós aquela visão beatífica, aquela visão mística da revelação de Cristo nas águas do Jordão. Como é que ela se prolonga? Estamos hoje no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Vamos lá? Trabalhamos ainda a experiência de João Batista, mas também a necessidade que nós temos com João Batista de ampliar nossa visão sobre Jesus. João tem grande expectativa, prepara o caminho do Senhor pela pregação e pelos ritos do batismo no Jordão, mas João ainda não alcançou a grandeza que nós também precisamos alcançar sobre quem é Jesus. Vamos lá? Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse... Se você pegar a sua Bíblia,
e abrir lá no capítulo 1 de João, esta cena acontece imediatamente depois de um texto extraordinariamente rico, que é o prólogo de João, do Evangelho de João, que é uma síntese, do ponto de vista literário, um dos textos mais sofisticados do Novo Testamento, o prólogo de João, e imediatamente o prólogo, a introdução do Evangelho, que é um grande poema sobre o mistério da encarnação de Cristo, apresenta o evangelista o testemunho de João, que o evangelista João não conta sobre o batismo de Jesus, mas relata o encontro de João Batista um dia depois do batismo. Se você abrir a sua Bíblia, eu comecei dizendo isso, estará escrito assim: no dia seguinte ao batismo, um dia depois do batismo, João Batista está lá nas atividades dele. Agora já muda, porque ele preparava para a chegada do Messias, mas no dia seguinte ao batismo já aconteceu aquela extraordinária manifestação do céu rasgado, a voz do Pai apresentando Jesus, sobre quem o Espírito pousa, e a voz do Pai apresentando: este é meu Filho amado. No dia seguinte ao batismo, portanto, nós temos um encontro com João Batista, contando para a gente o que é que aconteceu, e ele agora, que teve o divino Pai Eterno dizendo: este é o meu Filho amado, agora o próprio João Batista nos apresenta Jesus. Vamos ver o que ele disse, todos juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta frase é muito importante para a formação da nossa fé. Duas frases breves. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumo do Novo Testamento. Resumo, síntese de toda a Sagrada Escritura. Tem uma expressão que a gente usa na teologia, quando a gente estuda teologia, hora outra os papas usam essa expressão em suas pregações. A gente fala, quando a gente se refere a toda obra de Deus na revelação, que se dá pela Escritura e se dá pelos acontecimentos da história. Para nós católicos, a revelação de Deus não se dá só na Bíblia, se dá a revelação de Deus na história e nos acontecimentos da história, e parte destes acontecimentos são relatados aqui. Então, para nós, há uma amplidão maior desta revelação. A gente chama o conjunto dessas ações da manifestação de Deus, da revelação de Deus, a gente chama isso, ao menos uma vez na vida a gente precisa ouvir essa expressão, a gente chama isso de economia da salvação. A economia da salvação, o conjunto de toda a riqueza da revelação da parte de Deus. E esta frase de João Batista é síntese da economia da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, minha gente, é matéria-prima para aprofundar o mistério da nossa fé por um longo período. Mas há uma inversão na chave. Até agora, desde Abraão é o pai da fé, é o primeiro a inaugurar a comunicação com Deus, o diálogo com Deus e a relação com Deus a partir do culto e do sacrifício de animais. Lembra que Abraão é o pai do filho único Isaque, que sobe
a montanha com o filho para sacrificar o filho, e chegando lá, prepara tudo, o altar, a lenha, e o filho fica perguntando: pai, mas como é que você vai fazer o sacrifício se nós não estamos levando animal nenhum? O sacrifício era do menino, Isaque. E o pai Abraão fala: Deus vai providenciar. Lá pelas tantas, Abraão ergue os olhos e encontra um cordeiro com o chifre engarranchado no espinheiro. Abraão vai, pega o cordeiro, sacrifica e queima. Abraão é o pai da fé. Todos nós, pregadores, quando pregamos sobre esse cordeiro de Abraão, e depois os muitos cordeiros que vão aparecer ao longo de toda a história do Antigo Testamento, a gente pode se recordar brevemente como o cordeiro que Noé sacrifica, o animal que Noé sacrifica no final do dilúvio. E muitas cenas, o sacrifício do cordeiro que Moisés oferece nas margens do Mar Vermelho para atravessar, saindo da terra da escravidão para a terra prometida. Então, Abraão é o pai da fé, porque Abraão inaugura um culto e um modo de relação com Deus. O sacrifício de animais. Sobe o monte, sacrifica um animal, e não sacrifica o filho. Já disse isso outras vezes, mas é bom repetir, especialmente porque tem muitos pais de crianças aqui, muitos avós e avós. Aquela teologia dos sacrifícios humanos, muito comum nas religiões que nós apavoramos, nas religiões pagãs. Abraão revela que o pensamento de Israel era um pensamento comum como o das religiões pagãs. Mas Abraão experimenta um modo novo de relação com Deus. Ele sobe o monte e ele é o primeiro prestador de culto a Deus, que sobe o monte e não sacrifica uma pessoa, um filho, mas sacrifica um cabrito, carneiro, novilho ou uma ovelha. Portanto, Abraão é o pai da fé, que tem como a simbologia do sacrifício do animal para criar relação de comunhão com Deus ou para aplacar a fúria de Deus. Até Abraão, até o surgimento da tradição bíblica e do povo de Israel, todas as religiões naquela região, como aqui também nas Américas, os astecas, os maias, se ofereciam sacrifícios humanos. Abraão inaugura a religião que não presta culto a Deus, oferecendo sacrifício humano, mas sacrifício de carneiro. Pronto. João Batista, quando no dia seguinte ao batismo apresenta Jesus como... Deixa eu virar um pouco que eu preciso olhá-lo para falar dele. Quando João Batista apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando daquele Cordeiro dos sacrifícios de Israel. Todas as sextas-feiras eram consagradas aos ritos preparatórios dos sacrifícios para celebração do sábado. O sacrifício de Jesus, que morreu às 3 da tarde, era o rito comum dos sacerdotes matando e sacrificando os cabritos, os carneiros, os novilhos, as novilhas, para o culto a Deus, que consistia em entrar no templo de Jerusalém, colocar muita lenha debaixo do altar, aquecia uma pedra gigantesca do tamanho desse presbitério e colocava-se aquelas carnes todas por sobre aquela pedra quente. A fumaça subia, a carne queimava e dizia: esse é o culto que agrada a Deus. Atrás do altar havia um
lugar reservado chamado Santo dos Santos, um compartimento relativamente pequeno, mas soleníssimo, revestido com uma cortina atrás da outra que dava mais de metro de cortina. O sacerdote, para entrar, ele ficava longo tempo dentro daquele tecido, atravessando até adentrar a parte mais sagrada do templo, que era o Santo dos Santos. O que tinha lá? Tinha o material que o sacerdote precisava: fogo, brasa e incenso. Somente uma vez por ano, um sacerdote, tirado à sorte, era escalado para entrar no Santo dos Santos, depois da oferta das carnes. Primeiro, sacrificava o animal, separava uma porção do sangue, separava parte da carne do animal, colocava por sobre esse altar. O sacerdote se preparava e vinha para o Santo dos Santos, uma vez somente no ano, uma única vez ao longo de todo um ano, entrava no Santo dos Santos e oferecia a Deus o incenso, que era a celebração do Yom Kippur, o dia do perdão. O único modo de alguém alcançar o perdão de Deus era através desse rito. Você ia para Jerusalém, levava os dízimos, as ofertas, os animais para serem sacrificados. O sacerdote pegava esses dízimos, ofertas, rezava, agradecia a Deus sobre aquilo, pegava a carne, parte dela queimava, parte do sangue reservava, entrava no Santo dos Santos e oferecia o incenso, dizendo: Senhor, todas aquelas oferendas colocadas diante do altar, mais a carne queimada, que suba o pedido de perdão de todos. Depois ele saía no meio do povo com o sangue do animal e borrifava aquele sangue sobre as pessoas. Os penitentes que pediam perdão recebiam a aspersão do sangue, e na maioria das vezes o rito consistia em esperar o sangue secar para tirá-lo com escama. Depois disso, era o rito de penitência. Depois disso, ia tomar o banho para tirar o sangue todo, as marcas, os restos do sangue, e aí estava perdoado. Desculpem essa introdução, mas é preciso, porque senão a gente escuta João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente não sabe onde é que está essa ideia. Os que escutaram João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, eles sabiam que João estava se referindo a toda a teologia do santuário, do judaísmo, inaugurado por Abraão e Sara 1850 anos atrás, e que agora João Batista inaugura uma concepção nova. Agora não somos nós que subimos o monte, o altar, para oferecer um animal sacrificado para pedir perdão a Deus, mas agora é Deus que desce e oferece-nos seu Filho como o Cordeiro, e é Ele que vai oferecer-se em sacrifício, sua paixão, seu sangue, sua morte, para o perdão dos pecados. Ponto. Mas nós temos dois problemas. Quando o Cordeiro está resolvido, o que é o Cordeiro? Agora não mais nós que oferecemos, compramos animal, pagamos e damos dízimo e oferta, e pagamos pelo pedido de perdão. Agora o próprio Deus oferece o Cordeiro para pagar o preço do nosso perdão. Mas temos dois problemas, que precisamos falar sobre ele. Sinceramente, eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Afinal de contas, nós perdemos a noção do que é o pecado. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro é Ele. Agora, o que é o pecado?
mas mais do que o pecado, o que é o pecado do mundo. Porque nós entendemos pecado como ofensas pessoais, e a gente escuta a nós pregadores dizermos empolgados que a salvação é pessoal e intransferível. Então é você arrependida de suas faltas, arrependido, que vai, procura Deus, pede perdão, recebe a sua absolvição, o pecado seu. Agora João amplia a noção de pecado e fala em pecado do mundo. Tem vários elementos de interpretação. Um dos elementos mais comuns é que o evangelista João entende por mundo aqui o conjunto de toda a obra do mal manifestado em toda a ação do mal, em todo agir e em toda forma de adesão humana ao mal, ou à prática do mal. Isso é o pecado do mundo. Mas aqui, mundo, nós devemos também entendê-lo como tudo que Deus criou e está marcado e ferido pela ferrugem e mancha do pecado. E Jesus vem para regenerar, não só você e sua alminha arrependida, confissão, mas Jesus vem regenerar a obra inteira de Deus Pai, que com o Filho e o Espírito Santo criou magnificamente esta obra, deu ao homem e à mulher, e esta obra fora machucada e ferida pela nossa corrosão, o pecado. Já falei aos irmãos e irmãs e vou repetir, é importantíssimo dizê-lo. Um padre ancião, querido, santo, que me dizia na minha formação: Antônio, cuidado, tem dois tipos de loucos no mundo, tem dois tipos de doido dentro da Igreja Católica. O primeiro tipo de doido são aquelas pessoas obsessivas, para quem tudo é pecado, e elas são neuróticas, compulsivas. Até na missa elas estão o tempo inteiro atordoadas pela noção e o assombro do pecado. Tudo é pecado para elas. Isso é um tipo de gente doida, maluca, doente mental. Mas tem um outro tipo de doido, Antônio, ele me dizia: aqueles dentro da igreja para os quais nada é pecado, tudo é normal, tudo é natural, tudo é permitido, tudo. E nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. Nós precisamos entender em que consiste o pecado. O pecado, na economia da salvação, Bento XVI resume bem dizendo: pecado é tudo aquilo que fere a sadia relação de você com você mesma, com você mesmo, de você com o próximo, de você com a criação e de você com Deus. Isso é uma síntese maravilhosa de Bento XVI. Tudo que interfere na sua sadia comunhão, eu comigo, eu com o próximo, eu com a criação e eu com Deus. O pecado é qualquer ação ou qualquer forma de negação ou indiferença ou inação que faz você não zelar dessa plena comunhão de você, de você com o próximo, de você com a criação e você com Deus. Feito esse resumo do que é o pecado, é o que fere esta comunhão plena, ainda precisamos falar sobre o que é o pecado do mundo, mas daqui um pouco a gente volta a isso. Nós precisamos do resto do desenrolar do texto para voltar ao pecado do mundo. Vamos lá? Tome comigo. No versículo 30, depois de apresentar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista continua a confessar sobre o que ele aprendeu acerca de Jesus.
Versículo 30. Dele é que eu disse, vai igreja. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Primeiro, para que você alcance a compreensão do que é o pecado, para que você alcance a graça de ver o pecado sair da sua vida, nós precisamos todos juntos fazer o que João Batista fez: deixar Jesus passar à nossa frente. É Ele que instruirá a nossa vida, nossa relação conosco mesmos, nossa relação com o próximo, nossa relação com a criação e nossa relação com Deus. É Ele que agora está no meio de nós, presença viva em nossa vida. É Ele que caminha à nossa frente e vai instruir-nos sobre tudo quanto em nós precisa de cura, de perdão, de purificação. Mas é preciso deixá-lo passar à nossa frente, sabendo que Ele existe antes de nós. Versículo 31, leia, igreja. Também eu não o conhecia, vai, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Agora vem uma confissão que a gente já estamos apanhando com ela há muito tempo. Para que também eu não conhecia. Se João Batista, que pulou de alegria no ventre de Isabel, quando ele estava com 6 meses de gestação no ventre de Isabel, pulou de alegria no ventre quando escutou a saudação de Maria, trazendo o menino Jesus no seu ventre, João diz, também eu não o conhecia. Imaginemos nós, o quanto nós precisamos passar por processos de aperfeiçoamento no conhecimento de Cristo. Também eu não conhecia. Mas se eu vim batizar com água, agora vem a confissão, foi para que ele fosse manifestado a quê? A Israel. Israel. Aqui João Batista mostra para nós que tem um limite de expectativa. Lembra no capítulo 11 de Mateus, que ele preso manda o recado para Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Lembra disso? Lembra? Trabalhamos isso muito nos domingos anteriores. João Batista não pensa Jesus como uma figura messiânica, com uma obra extraordinariamente grande. Ele pensa num líder messias político que vai restaurar o reino de Israel, e a partir do reino de Israel, da economia política de um rei messias político no território de Israel, Deus vai fazer as intervenções dele na história. Rapidamente na primeira leitura, vem. Isso já é resolvido. João Batista, embora conheça a palavra de Deus, João Batista fazia parte de uma corrente espiritual que ainda não abria-se à universalidade da salvação. Pensava Deus apenas para o povo de Israel. O profeta Isaías já resolveu isso no século V, VI, VII, VIII antes de Cristo. O Senhor me disse: tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, isso é o povo de Israel falando sobre o profeta, e o profeta falando sobre Deus e o povo de Israel. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó, a parte norte de Israel, para Ele, e faça Israel unir-se a Ele, a parte sul de Israel. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória. Disse Ele, versículo 6. Vamos abrir a mente agora, vamos ler? Disse Ele, não basta seres meu servo,
para restaurar as tribos de Jacó Vai. e reconduzir os remanescentes de Israel. Brada, igreja. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Não, Deus não tem um plano só para Israel, só para Gaza, só para a Palestina, só para o Benjamin Netanyahu, só para os Estados Unidos e Israel. Deus tem um plano para todos os confins da terra. Ele é Deus e Senhor de todos os povos, culturas, raças e línguas. Não há uma pessoa, um povo, um pedacinho da terra fora do plano de salvação de Deus. Ele quer que a salvação chegue aos confins da terra. Ele não é Deus só para um povinho que paga dízimo e que frequenta a igreja. Ele é Deus, inclusive, para aqueles que nunca chegam ao conhecimento de quem Ele é. Amém, igreja? Reage, igreja. Reage. Abrir-se à universalidade da salvação. Abrir-se. A partir de Jesus, volta ao Evangelho, João Batista diz: se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. Não, João Batista. Volta a ler Isaías, João Batista, e abra sua compreensão, João Batista. Ele é Senhor e Deus para todo mundo. Volta ao Evangelho, versículo 32. E João deu testemunho dizendo, agora ele repete a mesma coisa por 3 vezes. Ele já disse uma vez, eu não conhecia, agora ele vai insistir nessa confissão limitada dele. Versículo 32. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Descer como uma pomba e permanecer. Domingo passado no Evangelho de Mateus, João Batista, o evangelista, usava um outro verbo, o Espírito descer e pousar. Lembra? Agora o evangelista João usa um outro verbo, o verbo permanecer, que vai repetir novamente, versículo 33. De novo ele confessa, também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, brada a igreja, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Espere lá. O Espírito descer e permanecer. João, minha gente, nós estamos no território dos sentidos. Ver. No Salmo, ele diz, brevemente no Salmo, diz assim, olha que coisa impressionante. No segundo estrofe, sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Já estava no Antigo Testamento. O povo cantava isso, mas não sabia a que se referia. Agora, o povo canta e sabe. O Senhor não quer sacrifício, oblação, ofertas, holocausto, nem vítima. O Senhor quer outra coisa. Abriste, Senhor, meus ouvidos. Na terceira estrofe diz, e então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito um livro, com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Abre ouvido, abre os lábios. É a abertura dos sentidos para alcançar a compreensão lata, plena, a amplidão da grandeza. Abrir os sentidos até alcançar a compreensão das coisas a partir dos olhos de Deus. Eu vejo o mundo com os olhos de Deus. Essa deve ser a confissão de fé de todo cristão.
que é o mundo, o que é a vida para você. Eu enxergo o mundo, a vida, a partir e com os olhos de Deus. Eu vi o Espírito descer, permanecer. João, lava-nos. Eu vim batizar com água. João, ergue-nos de baixo para cima, lavando-nos os sentidos para a gente ampliar a visão. E Jesus desce, dando-nos o Espírito, fogo, aquilo que a água não lavou, o fogo do Espírito queima, purifica, ilumina, revela o esplendor da verdade de Deus mesmo. Amém, igreja? Reage, igreja. Brada, igreja. Você é fruto de dois movimentos: da água e do fogo. A água de baixo para cima, o fogo de cima para baixo. Faz você alcançar uma visão extraordinariamente grande sobre quem é Jesus. E a partir de Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. E a partir da compreensão sobre quem é Deus, você alcança a plena compreensão sobre quem é você. E aí você sabe olhar para você a partir de Cristo e olhar para você com a frase de João Batista colocada na Santa Missa. Todas as vezes que você participa da Santa Missa, quase que a exaustão se repete. Na hora de quebrar a hóstia, quebrar o cordeiro, se diz por 3 vezes: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E na terceira: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A paz de quem recebe a graça de ter o pecado tirado, a consciência limpa, o coração purificado, a visão aberta, o enxergar da grandeza do amor de Deus, que agora não cobra dízimo, oferta, sacrifício, holocausto sobre o altar, sangue borrifado sobre nós de cabrito e carneiro que nós compramos, mas Ele oferece o seu Filho. E depois do corpo quebrado e o sangue, o pão e o vinho consagrados, o sacerdote eleva o cálice e a hóstia e diz o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote diz em todas as missas: felizes os convidados para a ceia do Senhor, para o banquete da relação. Não é comida colocada sobre o altar para aplacar a fúria e a raiva de Deus, mas é Deus mesmo que desce, Deus mesmo que se faz comida e bebida, Deus mesmo que se oferta a você. E o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja brada dizendo o quê? Senhor, eu não sou digno. Não, panha tipo, igreja, tenha dó. Hoje vocês vão mudar a maneira de rezar isso. Quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a igreja diz: que jeito? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Brada! Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Não sou eu mais que preparo uma morada para Deus e faço ofertas e dízimos e sacrifícios para aplacar. É Ele que vem. É Ele que diz uma palavra. Daquelas perguntas maravilhosas que hora ou outra alguém me busca e diz: Padre, eu queria perguntar ao senhor uma coisa. Hora outra, ao menos umas 3 vezes por ano alguém me faz essa pergunta: Padre, quando eu digo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo, que palavra que é essa?
Eu que não bato bem da cabeça, graças a Deus, respondo assim: a palavra, dizei uma só palavra e serei salvo? Você quer saber que palavra é essa? É, padre, que palavra é essa? Eu digo, a que Ele quiser dizer, a que Ele der na teia. Ele é Senhor, o que Ele falar vai ser. Não é não, igreja? Reage, igreja. Vai. Reage. A gente precisa de água, fogo. A gente precisa de fé, gente. Religião é água, é fogo, é voo, é espírito, é movimento de liberdade. Não é um controle cognitivo, racional da doutrina, do ritual, da norma, do protocolo que garante a ação de Deus, não. Fé é experiência de liberdade diante daquele que se fez prisioneiro na cruz para pagar o preço da minha e da sua liberdade, para a gente alcançar uma liberdade tão grande, capaz de chegar diante dele e dizer, sim, eu errei e peço perdão, eu não usei bem a minha liberdade, eu fiz besteira na forma de cuidar de mim, do meu corpo, eu faço mal na forma de cuidar de minha relação com o meu próximo, eu faço mal o uso da minha liberdade na relação com a criação, eu faço mal na liberdade no uso da relação com Deus. Sim, eu me arrependo e digo, perdoa-me, porque eu quero viver em estado de graça, comigo mesmo, com o meu próximo, com a criação e com Deus. Esta é a liberdade para a qual nós somos destinados. Esse é o movimento para o qual nós fomos criados. Homens e mulheres para o voo. Quando o evangelista João usa a expressão, eu vi o Espírito descer e permanecer, se você ler o Evangelho de João e aquelas cartas de João no final do Novo Testamento, você vai ter uma surpresa. O verbo permanecer aparece mais de 60 vezes. Só no Evangelho de João, dependendo da tradução, aparece 44 vezes a expressão, o verbo permanece, permanecer, permaneceu. O verbo permanecer é um dos pilares teológicos do Evangelho de João e das cartas de João. Por quê? Qual é a gravidade teológica desse verbo permanecer? Que relação com Deus não é mais uma coisa de faísca, arrepiante, de uma experiência mística que você teve uma hora no trânsito, eu senti a presença de Deus, arrepiei todinho, chorei até, nunca mais senti aquilo, que agora isso tudo conta, mas a partir de Cristo, a relação com Deus não são experiências avulsas, que hora ou outra na loteria você ganha e alcança a sorte de sentir essa presença. A partir de Cristo, a relação com Deus é uma relação de permanência, é de vínculo, é de estado de vinculação, de afeto. O verbo indica que a partir de agora, você não está só. Indica o modo de relação inaugurado no tempo de Cristo, no tempo do Espírito Santo. Relação com as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é relação com doutrina, com norma, com regra, com tradição, mas é vínculo visceral de Deus com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa comunhão permanente. De Deus com você, de você com Deus, de Deus conosco, de nós conosco e nós com Deus. O verbo permanecer sugere que a partir de Cristo inauguramos um modo de relação com Deus que não é mais experiência avulsa e que poucos têm, mas é Deus mesmo que vem e que cria um vínculo permanente conosco.
Só a partir de Cristo, o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, é que nós podemos experimentar a graça dessa presença de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Reage. Assim, começamos 2026. Volta às atividades. Encerra a temporada de matar porco e fazer pamonha na roça em Goiás. Volta ao ritmo normal das viagens para fora, ou para a praia, ou para a roça. Voltamos à atividade, à rotina, meninada, na sala de aula essa semana ou na outra. Mas não voltamos para uma rotina enfadonha, chata, de repetição, como se as obrigações fossem um peso, cuidar da casa fosse um peso. Voltamos e retomamos com o cheiro das surpresas, das novidades e da criatividade do fogo e da água que nos habita. Sopro, voo, vento, pouso, fluxo vital de água, de labaredas e de brasas ardentes do Espírito que em nós arde e faz a gente espalhar o ardor de Deus no mundo a partir de Cristo. Amém? Pode reagir. Vai. Mas vamos encerrando para a parte mais difícil. Difícil, porque é a partir de um olhar do meu. O ideal era que eu abrisse o microfone e desse a todos a possibilidade agora de responder a essa pergunta. Você tem coragem de apresentar para Jesus hoje a lista ou as listas dos pecados do mundo que nós precisamos que Ele venha tirar? Quando você vai à igreja, que o padre ou o pastor corre o risco de sentir-se livre para falar do pecado do mundo que Cristo vem tirar, você acha que o que ele está falando não deveria ser assunto tocado na igreja? Qual é o pecado do mundo que hoje toma conta de você, da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da nossa igreja? Pecado do mundo aqui, minha gente, é dizer o seguinte: a salvação é pessoal e intransferível, mas a graça de Deus só é graça porque é para todos. E ao sair daqui, nós precisamos ser mulheres e homens da graça, transbordante, vivificante no mundo. Para sermos transformados em mulheres e homens da graça, da água e do fogo, nós precisamos voltar para o mundo, hoje ou amanhã, segunda-feira, para a escola, para o trabalho, sabendo quais as realidades de pecado do mundo nós precisamos enfrentar. Eu gosto sempre de dizer que a maior economia do mundo é chamada de também a maior potência evangélica no mundo, os Estados Unidos. É o maior produtor da indústria de pornografia do mundo. É o maior produtor de entretenimento que tem a violência como distração do mundo. Qual a lista de pecados do mundo? Eu sei
que falando o que eu vou falar agora, eu corro o risco de não ser bem acolhido, mas eu não tenho a menor estima sobre mim mesmo diante do que eu vou falar e diante do que eu receber de você. Eu sei. Interessa-me que eu apresente a você algum aspecto concreto e prático, para que você amplie a sua lista e inclusive me indique outras listas. Nós vivemos numa realidade social, política, econômica, cultural, jurídica, assustadora no Brasil. Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo hoje, nas notícias que dominaram as redes sociais e os meios de comunicação dessa semana, a CPI do INSS, que foi parar onde? No roubo dos velhinhos, que foi parar nas igrejas evangélicas. Na aliança do Banco Master com as igrejas evangélicas e com o STF. E com o financiamento das campanhas políticas. Eu repito, falando isso aqui de uma linha, de uma vertente ideológica, eu não estou dizendo que as outras vertentes estão limpas e purificadas e sem pecado, não. Eu estou apresentando as notícias da semana, tá claro? Para que você saia daqui sabendo que a realidade que toma conta da nossa vida e da nossa sociedade, ela é muito mais grave. O emaranhado das raízes do mal e do pecado, que vai pegando tudo e por vezes pega também a igreja e nós pregadores e põe-nos a serviço das estruturas de pecado do mundo e não a serviço da libertação do mundo do pecado, que só Cristo tem o poder de nos libertar. E quando é que nós falhamos? Nós falhamos exatamente quando a gente tira Cristo do lugar que só Cristo pode ocupar e colocamos nossa confiança em homens, em políticos de direita ou de esquerda, em homens poderosos, pregadores do Evangelho, que são também influencers e apresentadores de alternativas políticas, econômicas, sociais e de empreendimentos, dizendo, vamos criar um banco para a nossa igreja resolver o problema do mundo. Qual a lista de pecado do mundo da semana que você faz a partir do que você viveu? Essa é a pergunta. Eu fiz a minha. Corro o risco de te ofender, não tem importância. Não vá embora com a minha ofensa, vá embora com a autoridade de Cristo. Eu tenho capacidade de identificar o pecado e de apontá-lo, mas Ele é o único que tem poder de perdoar o pecado, não só meu, mas do mundo. Não tenha medo de ir à igreja e de rezar, e de participar das rodas de conversa, e discutir em família, com as pessoas que pensam diferente de você, ideologicamente têm uma opinião diferente da sua, mas que são capazes de identificar as listas dos pecados do mundo. Diga para quem pensa diferente de você, e diga para você que fica com raiva de quem pensa diferente de você. Digamos para nós mesmos e digamos uns para os outros: até agora nós estávamos sozinhos, mas a partir de Cristo nós não estamos mais sozinhos. O mal não está mais solto a fazer o que quer conosco. O demônio não é um rabudo que agitado sai por aí fazendo sofrer quem ele quer fazer sofrer. Agora as potências do mal, do inferno, do pecado, têm uma força que as enfrenta e as supera. Agora o tempo do senhorio de Deus chegou. Um Deus que é capaz de calar o pecado, de calar o inferno, de silenciar o demônio e vencer a força do mal com fogo, água, sangue,
seu corpo e seu sangue oferecido na cruz, oferecido no altar, para dar a você a graça de dizer: eu não sou digna, eu não sou digno, mas diz uma palavra e eu serei salvo. E a salvação chegará hoje, agora para você, e através de você, Ele opera a purificação do mundo. Amém, igreja? Reage, igreja. Vai, igreja. Não tenha medo, não tenha medo. A partir de agora, se você escuta um barulho e pensa, é o mal, põe a mão aqui e diga: caladinho, ele está aqui dentro de mim e ele tem poder para vencer e derrotar todas as potências do mal. Amém? Não tenha medo. Vai, reage, reage, reage. O mal faz mais barulho, mas o bem vence sempre. Amém. Incline a sua cabeça. Deixe a luz do céu entrar. Deixe o Espírito pousar e permanecer como língua de fogo para iluminar sua mente, para iluminar seu coração, para queimar todo o pecado e limpar você de tudo aquilo que estraga sua comunhão com você mesma, com você mesmo, sua comunhão com o próximo, sua comunhão com a criação e sua comunhão com Deus. Põe a mão no seu coração e diga ao Senhor que eu quero essa luz. Eu deixo essa luz descer, pousar sobre mim, entrar em mim e me iluminar, e me purificar de todo o pecado e fazer de mim instrumento da presença de Deus no mundo. Fale com Ele. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz, canta. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem. Abre bem as portas do teu coração De pé. e deixa a luz do céu. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, tende piedade de mim, tende piedade, tende piedade de nós tende piedade e de do nós, mundo inteiro, e do mundo inteiro, e limpa, e limpa, purifica, purifica, arranca arranca todo o pecado todo o e pecado faz de nós, que faz de nós, mulheres e homens, mulheres e homens, do amor puro, do amor puro, purificador, purificador, iluminador, iluminador, que só o Senhor Jesus que só o Senhor tem Jesus poder de operar tem poder de operar e realizar em mim, e realizar em nós, em nós, no mundo inteiro. no mundo inteiro. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu acolho eu acolho o Senhor, o Senhor, o único capaz o único capaz de oferecer um sacrifício de oferecer um sacrifício para tirar de mim
para tirar de e do mundo e do mundo todo o pecado. todo o pecado. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e vá apresentando a Jesus as realidades de pecado suas, que tomam conta de você, da sua mente, da sua consciência, do seu coração. Apresente a Jesus as realidades de pecado que estão na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no mundo, na política, na economia, na justiça, na cultura, na educação, no mundo inteiro. Fale para Jesus arrancar e libertar e devolver a você aquela dignidade original, criado desde o ventre materno para ser dom de Deus. E canta, deixa a luz, canta para você, com a mão no seu coração, cante para você. Luz do céu. Canta, igreja, cante para